Fala pessoal, sempre que falamos da África, nós tendemos a ver as pessoas deste continente como as grandes vítimas da história, vítimas da escravidão, do imperialismo, do racismo, etc. Alguns chegam até a pensar que este seria um continente amaldiçoado. Contudo, neste programa, eu queria conversar com vocês sobre até que ponto a África é apenas uma vítima ou se ela é responsável por parte da violência que ela sofre. E faremos isso a partir do olhar LGBT e da questão da homofobia. Eu sei que este é um tema polêmico, mas te considero importante discutirmos. Se você gostou da proposta, quer ampliar seus conhecimentos e participar do debate, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Se quiserem ouvir este podcast numa plataforma de áudio, o link está na descrição do vídeo. Para começarmos essa discussão, primeiramente, é preciso pontuarmos que o que os europeus fizeram na África foi de uma crueldade indescritível. E talvez ainda nem saibamos tudo de toda essa carnificina. Impérios inteiros foram dizimados em função de um enorme desnível tecnológico. Enquanto os europeus tinham armas de fogo, muitas tribos africanas ainda tinham paus e pedras. Milhões de pessoas foram assassinadas cruelmente em nome da sana capitalista europeia em busca de recursos naturais e territórios. O rei da Bélgica, que dominou o Congo, era tão cruel que mandava cortar a mão direita e o pé esquerdo dos congoleses que se recusavam a aceitar o domínio de seu país, só para que essas pessoas tivessem uma vida miserável. Poderíamos ficar descrevendo o horror que a África sofreu por horas e horas, mas há livros e mais livros sobre isso. Mas para além dessas perdas físicas, houve também perdas mentais, espirituais e culturais. Idiomas e culturas inteiras foram substituídas pela força. Histórias, mitologias e referências se perderam para sempre na humanidade em função do domínio dos europeus no continente africano. Os europeus impuseram seu controle por meio de processos de conversão forçada. Crenças nativas foram demonizadas e, com isso, todo o universo cultural se perdeu. E esse processo continua até hoje. Aqui vale lembrar também que o islamismo teve igualmente um papel nesse processo. E como se toda essa violência não bastasse, para justificar o seu domínio, os europeus do século XIX inventaram as chamadas teorias raciais, que diziam que a humanidade seria dividida em 4 raças: a branca, a mais superior, a amarela, a vermelha e a negra, que seria a mais inferior de todas. Segundo esta hipótese, os negros seriam biologicamente menos inteligentes e menos capazes que os brancos. Os europeus chegaram a esta conclusão em função da menor tecnologia que os povos africanos desenvolveram, comparativamente aos europeus. E isso criou toda uma subjetividade em torno das pessoas negras que perdura até hoje. Foi preciso 2 guerras mundiais e todo um movimento internacional para que a África começasse a se libertar do domínio europeu. Muita luta por direitos civis ao redor do mundo foi necessária, bem como um movimento de cientistas e intelectuais para que as teorias raciais fossem banidas e as pessoas fossem vistas como sendo uma única raça, a humana. Nesse sentido, negros e brancos seriam igualmente capazes de realizações, sendo que as diferenças entre eles seriam alcançadas em função de condições externas e não por uma questão biológica intrínseca. Neste movimento pela descolonização da África e contra o racismo, os povos africanos lutaram por liberdade, igualdade, melhores condições de vida e para que suas sociedades não fossem mais vistas como inferiores. A luta era e é extremamente válida. Porém, como diria Carlos Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho. Na verdade, várias pedras. E é aí que os homossexuais se inserem nessa discussão. Falando de forma bem genérica, do ponto de vista político, boa parte dos países africanos parece não ter conseguido entregar aquilo que se propunha. Muitos deles trocaram a violência dos europeus pela violência de líderes autoritários, ditadores e déspotas da pior espécie. As causas para isso são muitas, e não vamos dar conta de abordá-las aqui. Até porque o continente africano tem 54 países e cada caso é um caso. Em algumas situações, isso teve o dedo dos europeus,
que sempre ganharam com a instabilidade dessas nações. Mas em outros casos, isso partiu da crueldade e incompetência dos próprios africanos. E nessa discussão, em especial a homofobia na África, merece um debate sério e honesto. Quando olhamos para os países que criminalizam a homossexualidade, a maioria esmagadora deles se concentra na África e no Oriente Médio. Mas mesmo nos países em que a homossexualidade não é criminalizada, a homofobia social é terrível. Eu tenho conhecido que foi para Angola, por exemplo, e ele é afeminado a ponto de chamar a atenção. E embora a homossexualidade não seja crime em Angola, quando ele simplesmente saiu do hotel, uma turba se concentrou em volta dele para linchá-lo, igualzinho aos brancos da Ku Klux Klan faziam com os negros nos Estados Unidos. Isso é um exemplo trivial. Em todo o continente, as penas para a homossexualidade variam de cadeia de até 20 anos a pena de morte. E mesmo quando a pena não é aplicada pelo Estado, as sociedades africanas são tão violentas que eles mesmos assassinam seus membros LGBTs ou os condenam a um ostracismo social terrível. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, coloquem no YouTube as entradas homossexualidade e África, ou o nome de algum país africano. Vocês dificilmente acharão alguma história positiva. E se acharem, postem aqui para a gente. Naturalmente, há exceções como a África do Sul, que tem casamento gay. Angola e Botsuana descriminalizaram a homossexualidade. E vários outros casos bonitos aqui e ali. Não estou dizendo que não haja histórias felizes. Só estou dizendo que elas são bem difíceis de encontrar. Mesmo quando não há uma perseguição estatal formal, em geral, no continente a homofobia é um traço social de norte a sul, de leste a oeste. Mas como a África chegou a este ponto? Existe uma explicação histórica para isso. Mas se vocês quiserem saber qual é, antes deem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Foi? Então beleza. Para entendermos como a homofobia é tão grande na África, é preciso que compreendamos que cada caso é um caso. Mas existem coisas genéricas que podemos apontar. Durante o processo de descolonização, muitos países africanos se espelharam nos códigos civis e penais de suas antigas colônias. E naquela época, a própria Europa era bastante homofóbica. Então, certas leis foram simplesmente absorvidas. Em especial, os ingleses impuseram a criminalização da homossexualidade. E quando o domínio inglês acabou, essas leis ficaram. Mas ainda existe um outro fator. Durante a libertação da África, ocorria no Ocidente certa liberação nos costumes. Líderes africanos autoritários enxergaram isso como um sinal de decadência moral e construíram uma narrativa de oposição ao Ocidente que os dominou por meio de uma oposição aos costumes ocidentais. O resultado disso é que, em boa parte dos países africanos, a homofobia virou um elemento que construiu a própria identidade nacional desses países. A ideia aí era que a homossexualidade seria uma prática anti-africana, um costume importado dos europeus e que deveria ser moralmente rechaçada. Junto a isso, as igrejas cristãs que penetraram no continente fizeram uma conversão em massa daquelas populações, convencendo-as de que as religiões nativas, não tão homofóbicas, eram bruxaria a ser combatida. Este é um evento que eu considero um dos maiores processos de lavagem cerebral e substituição cultural da história. Muitos africanos aceitaram de bom grado a ideia de que sua própria cultura era inferior e adotaram a religião dos colonizadores como a salvação. O resultado de todos esses fatores conjugados é não somente leis draconianas contra a população LGBT, como as que foram recentemente aprovadas em Uganda, como um tecido social extremamente hostil. Pesquisas apontam que 99% da população da Nigéria considera a homossexualidade imoral. 99%. Ainda que haja exceções aqui e ali, a homofobia é um traço cultural de boa parte da África. Um continente que se libertou bradando igualdade, liberdade e o fim da discriminação, é também um dos continentes que não só se discrimina, como trata de uma das formas mais cruéis possíveis uma parte de sua população. E aí vem a pergunta: a África realmente é apenas uma vítima injustiçada?
Um dos argumentos que intelectuais, principalmente de esquerda, colocam para tentar limpar a barra dos africanos diante dessa situação é evocar o argumento de a culpa é dos europeus. Mas será que isso se sustenta? Os europeus, naturalmente, têm alguma responsabilidade pela situação da homofobia na África. Mas será que isso isenta os africanos de responsabilidade por reproduzir essas ideias ou não repensá-las? No final das contas, essa visão faz do africano um pobre coitado, vítima incapaz de raciocinar diante daquilo que os europeus impuseram. Ora, se nós levarmos a sério este argumento, a culpa da homofobia no Brasil não seria dos homofóbicos, mas sim dos portugueses que trouxeram essas ideias para cá. Será que isso faz sentido? Por que os brasileiros homofóbicos são tidos como criminosos, ao passo que africanos homofóbicos são apenas vítimas dos brancos? A meu ver, essa visão idiotiza os africanos, e tem muito intelectual que a sustenta. Mas sabem por quê? Porque questioná-la faz essa esquerda acadêmica lidar com a realidade da vida, que é menos romântica do que alguns gostariam. E qual é essa realidade? Trata-se do fato de que o africano homofóbico não é uma vítima em essência. Ele é um ser humano capaz de fazer o bem e o mal, como qualquer outra pessoa. Essa verdade inconteste rompe com aquela visão idílica que parte da esquerda tem sobre a África, como um continente de pessoas pobres coitadas vítimas dos europeus. Os ugandenses que apoiaram em massa leis de pena de morte e cadeia para homossexuais são seres humanos do mal, assim como os brancos que apoiam essas leis na Rússia, por exemplo, também são do mal. A maldade e a crueldade humanas não têm cor e nem nacionalidade. Sobre isso, é importante não cairmos num reducionismo de achar que todo africano é homofóbico. Há grupos nesses países que lutam por direitos civis, pessoas que não concordam com esse estado de coisas, mas que são frequentemente caladas por ditaduras despóticas que vigoram nessas nações. Essas pessoas precisam de nosso apoio intelectual e material. Existem também muitos remanescentes das religiões nativas africanas, que ainda não foram corrompidas pela homofobia. No entanto, ainda que haja exceções, no geral, o africano médio é moldado pela homofobia em todas as suas formas. Muitos argumentam que os latino-americanos também são homofóbicos, e em função disso não podemos julgar os africanos. Este argumento relativista é sempre muito desonesto, porque embora a homofobia exista em todos os lugares do mundo, só uma pessoa muito boba acredita nisso. Apesar de todos os seus problemas, vários países latino-americanos têm casamento homoafetivo, mas na África inteira apenas um. Nós vemos africanos LGBTs fugindo para a Europa e América Latina, e não latino-americanos e europeus fugindo para a África. Neste debate, há intelectuais de esquerda que estão visivelmente fora de qualquer sanidade mental e que dizem que a homofobia africana é uma questão cultural e que deve ser respeitada. Aliás, muitos africanos também evocam eles próprios essa bandeira. Ora, nessa lógica, se a homofobia africana é cultural e deve ser respeitada, por que o racismo europeu também não deve ser respeitado como uma cultura? Entende como este argumento de legitimação da discriminação pelo viés cultural não faz sentido? A sorte dessas pessoas de esquerda é que os indivíduos de direita às vezes são meio burrinhos, porque no dia em que o supremacista branco alegar que o racismo dele é cultural, da mesma forma como um africano alega este argumento para ser homofóbico, os intelectuais vão ter trabalho. Para tentar resolver essa situação, muita gente apela para a crença na evolução, seja ela espiritual ou social. Dizem que as coisas vão mudar ou que estão mudando, que um dia os africanos vão evoluir nessa questão, etc. Trata-se do bom e velho positivismo acadêmico. Olha, eu super entendo a crença das pessoas, mas este pensamento é essencialmente uma questão de fé. E eu tenho lá minhas dúvidas sobre se essa tal evolução vai necessariamente acontecer. Na verdade, a coisa é cada vez mais sombria. Os próprios africanos nem sequer trabalham com a ideia de evolução. Pelo contrário, a homofobia para muitos deles é um valor a ser perpetuamente defendido,
como parte de sua imaginária tradição. Por fim, eu trouxe este programa para vocês para que possamos pensar juntos essa questão. Se por um lado a luta pela libertação da África e contra o preconceito contra africanos é válida, a questão da homofobia africana traz certo amargor a esta luta. Será que pessoas que tratam sua população LGBT de forma tão cruel têm autoridade moral para reclamar de discriminação? E aí eu pergunto a vocês o que vocês pensam sobre a homofobia na África e se isso não torna a luta dos africanos algo meio contraditório e amargo. Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!